Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura do livro do profeta Jeremias, nosso 63º encontro. Vamos trabalhar Jeremias capítulo 27, do versículo 12 ao versículo 22. Vamos primeiro fazer a leitura e depois o nosso comentário. Palavras iguais a essas, eu disse também a Sedecias, rei de Judá: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Submetam-se a ele e a seu povo, e vocês viverão. Porque você e seu povo haveriam de morrer pela espada, pela fome e pela peste, como Javé anunciou à nação que não se submeter ao rei da Babilônia. Não façam caso dos profetas que lhes dizem: vocês não ficarão submetidos ao rei da Babilônia. Pois é mentira o que eles profetizam. Não fui eu quem os enviou, oráculo de Javé. Eles profetizam mentiras em meu nome, para que eu tenha que expulsar e destruir vocês e os profetas que profetizaram para vocês. Aos sacerdotes e a todo o povo eu disse: assim diz Javé: não escutem esses profetas que lhes profetizam, dizendo: vejam, logo, logo, os objetos do templo de Javé serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não façam caso deles. Aceitem ser escravos do rei da Babilônia, que vocês ficarão vivos, e essa cidade não se transformará em ruínas. Se eles são profetas, e se a palavra de Javé está com eles, então rezem a Javé dos exércitos, para que o resto dos objetos que existem no templo de Javé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados também para a Babilônia. Pois assim diz Javé dos exércitos, a respeito das colunas, do mar de bronze e dos pedestais, de todos os outros objetos do templo que ficaram nesta cidade, mas que foram levados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele levou para o exílio Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, transferindo-o de Jerusalém para a Babilônia, com toda a classe dirigente de Judá e de Jerusalém. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos que ficaram no templo de Javé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, e aí ficarão até o dia em que vou buscá-los de novo. Oráculo de Javé. Então eu os trarei de volta e os colocarei de novo neste lugar. Aqui vemos a mensagem do profeta Jeremias
ao rei Sedecias. O profeta Jeremias anuncia a necessidade de se submeter ao rei da Babilônia. Aqui nós vemos uma mensagem política do profeta. A submissão era o único meio de sobreviver. O rei, da Babilônia é vassalo de Javé Deus. A mensagem é de submissão do povo de Judá. Trata-se de um alerta. Sedecias não deve ouvir os falsos profetas. Eles profetizam para obter benefícios, mas não profetizam em nome de Javé Deus. Eles enganam a todos com suas profecias falsas. Se não se ouve Javé, tudo será destruído. Os tesouros serão levados para a Babilônia, e ali, esses tesouros ficarão no exílio. E o povo também será conduzido ao exílio. Versículo 12. Palavras iguais a essas eu disse também a Sedecias, rei de Judá. Coloque o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Submetam-se a ele e a seu povo, e vocês viverão. A mensagem de Jeremias vai ser considerada uma traição, e por isso ele vai ser perseguido como traidor. Jeremias transmite a mensagem ao rei Sedecias. A mensagem é semelhante àquela anterior. Ela tem a ver com a submissão de Judá ao rei da Babilônia. Isto é, se deve colocar no pescoço o jugo. A submissão significa sobreviver. Se não houver submissão a Nabucodonosor, será destruição total. Às vezes, submeter ao forte é necessário para a sobrevivência, esperando o momento certo para a libertação. Versículo 13. Por que você e seu povo haveriam de morrer pela espada, pela fome e pela peste? Como Javé anunciou à nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não submeter à Babilônia significa guerra, destruição à espada. Depois da guerra, onde as cidades e os campos ficam destruídos e queimados, vem a fome, e com a fome a peste. Versículo 14. Não façam caso dos profetas que lhes dizem: vocês não ficarão submetidos ao rei da Babilônia, pois é mentira o que eles profetizam. Os falsos profetas profetizam mentiras, enganam a todos. A mensagem deles não vem de Javé. Eles profetizam a não submissão e que Javé não permitirá a destruição de Judá. É tudo mentira. Eles enganam o povo, o rei, com falsas profecias. Versículo 15. Não fui eu quem os enviou, oráculo de Javé. Eles profetizam mentiras em meu nome, para que eu tenha que expulsar e destruir vocês e os profetas que profetizam para vocês. Javé não é o autor das mensagens dos falsos profetas. Eles falam em nome de Javé, mas Javé não os enviou.
A mensagem deles fará com que Javé expulse e destrua totalmente Judá. Todos os falsos profetas, quanto o povo de Judá, ouvindo tais mensagens, serão expulsos e destruídos pelo próprio Deus. No exílio. Versículo 16. Aos sacerdotes e a todo o povo eu disse, assim diz Javé: não escutem esses profetas que eles profetizam, dizendo: vejam, logo, logo, os objetos do templo de Javé serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Agora Jeremias dirige sua palavra aos sacerdotes e a todo o povo de Judá. A palavra é um alerta para não escutar os falsos profetas, pois aquilo que profetizam é falso, não vem de Javé. Os falsos profetas profetizam que os objetos do templo que Nabucodonosor levou para a Babilônia, quando entrou no templo, e ali pegou esses objetos e o levou para a Babilônia. Ele também, naquele momento, levou para o exílio o rei Joaquim e muitos dos principais Judá. Jeremias afirma que aquilo que os falsos profetas dizem é mentira. Aquilo que foi levado não vai voltar tão cedo. Versículo 17. Não façam caso deles. Aceitem ser escravos do rei da Babilônia, que vocês ficarão vivos. E essa cidade não se transformará em ruínas. Se houver submissão, ser escravo do rei da Babilônia, eles vão viver. E a cidade será poupada da destruição. Versículo 18. Se eles são profetas, e se a palavra de Javé está com eles, então rezem a Javé dos exércitos, para que o resto dos objetos que existem no templo de Javé, no palácio do rei de Judá, em Jerusalém, não sejam levados também para a Babilônia. Ao profeta verdadeiro se lhe pede que também interceda pelo povo e pela nação. Como o templo de Jerusalém não possuía imagens de Deus Javé, o conquistador só poderia levar os objetos mais valiosos do culto. Que os falsos profetas rezem para o que ficou no templo não seja tirado e levado para a Babilônia. Versículo 19. Pois assim diz Javé dos exércitos, a respeito das colunas, do mar de bronze e dos pedestais, de todos os outros objetos do templo que ficaram nesta cidade. A falsa esperança pregada pelos falsos profetas. A pregação de Jeremias é uma provocação. O povo de Judá irá considerar uma traição. Se o povo não se submeter a Nabucodonosor, o que restou do templo será levado para a Babilônia. O rei da Babilônia irá entrar no templo e tudo levará para o seu reino. Será a total destruição. Versículo 20. Que não foram levados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando ele levou para o exílio Jeconias, também chamado Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, transferindo-o de Jerusalém para a Babilônia, com toda a classe dirigente de Judá e de Jerusalém. O rei da Babilônia deixou no templo as colunas, os bronzes, os pedestais e outros objetos ele acabou levando para a Babilônia.
né? Levou outras preciosidades, riquezas. Levou também a Joaquim, Jeconias, né? E no seu lugar deixou Sedecias como rei, submetido à vassalagem. Com ele foi levado toda a classe dirigente dos países de Judá e Jerusalém, com Joaquim, né? O Nabucodonosor levou toda essa classe dirigente do país para o exílio na Babilônia. Versículo 21. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos que ficaram no templo de Javé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Ora, retoma agora a palavra de Jeremias sobre os objetos do templo, do palácio e Jerusalém, que não foram levados pelo rei da Babilônia. Versículo 22. Esses objetos, então, serão levados para a Babilônia, e aí ficarão até o dia em que vou buscá-los de novo. Oráculo de Javé. Então eu os tirarei de volta e os colocarei de novo neste lugar. Todos os tesouros serão levados para a Babilônia. Faz eco aqui ao exílio, que se aproxima, com a destruição total da cidade, Jerusalém, do templo e das cidades de Judá. Mas aqui faz uma referência que este exílio terá um fim, quando também todos os objetos que foram levados, como também o povo que ali ficou no exílio, né, fará com que eles voltem novamente à terra de Israel, através da ação de Javé. E eles vão, então, voltar para a terra, e os objetos tirados voltarão para o mesmo lugar no templo. A esperança aqui fala do pós-exílio da Babilônia. Este é o texto que nós refletimos, mostrando esse contexto. Jeremias é bem claro. É melhor ser vassalo, escravo de Nabucodonosor, do que Nabucodonosor entrar, levar toda a riqueza que ainda ficou nos palácios e ficou no templo e na cidade para o exílio, como despojo de guerra. Mas, infelizmente, nós vamos ver que o povo de Israel, como o rei Jeconias, eles irão se rebelar contra Nabucodonosor, e o destino final vai ser a destruição do templo, da cidade e o exílio. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.